Amém, amados? Os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria de conhecer os irmãos que entraram nesse templo pela primeira ou segunda vez. Você que está aqui pela primeira vez, segunda vez. Gostaria apenas que você erguesse sua mão. Tem alguém que está nos honrando com a tua presença? Tem uma jovem lá atrás. Amém? Seja bem-vindo à comunidade evangélica El Shaddai e que Deus esteja abençoando a tua vida. Amém? Você também que está em casa nos ouvindo, seja bem-vindo a esse culto, mesmo que no online, está ouvindo, nos assistindo. Nós da El Shaddai agradecemos muito. Eu gostaria de chamar aqui o preleitor desta noite, o Dodô. Ele vai estar se apresentando aqui. Amém? Está com a esposa, a pastora. Esqueci seu nome, tá? A Bruna. Vamos ficar de pé, queridos? Santíssimo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai. Ó Deus, não sabemos qual foi a palavra que o Senhor colocou no coração do teu servo, mas nós te pedimos pelo lar do Dodô, pela Bruna, pela família, que o Senhor esteja abençoando de uma forma tremenda, Pai. Ó Deus, que esta palavra venha em encontro aos nossos corações, para que possamos ouvir e aprender mais com o Senhor. Meu Deus, sempre como eu digo, nós aqui nos humilhamos na Tua presença, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Fique à vontade, Dodô. Boa noite, irmãos, a paz de Cristo Jesus, amém? Louvado seja Deus, me alegro mais uma vez em estar aqui com os irmãos, a família El Shaddai, corpo de Cristo, e isso muito nos alegra. Ali o pastor já apresentou, minha esposa Bruna, eu sou o pastor Dodô, como ele falou, somos íntimos, meu nome... Eu costumo brincar, meu nome é Dodô e meu apelido é Alessandro. Todo mundo nos conhece como Dodô. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 106. Nós vamos ler essa passagem nesta noite. E eu fico feliz mais uma vez de estar aqui. Sou lá do Espírito Santo. Cadê meu conterrâneo aí, capixaba? Quase. Mais um pouquinho virava ali a capixaba. Você me lembrou de um seminarista, um pastor, que eu acho que já tem quase 80 anos lá no Espírito Santo. Ele foi fazer o seminário e ele brincou lá. Você é da onde? O professor perguntou. Aí ele falou: eu sou da glória, da grande vitória do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Para quem não sabe, lá tem um bairro no município de Vila Velha que se chama Glória, e o município de Vila Velha faz parte da grande vitória que está no Espírito Santo. Amém? Então você viu que a gente já vem de uma terra muito abençoada, né, pastor Edson? Só com esse nome, hein? Aleluia, hein? Podia dar um glória e encerrar aqui, amém? Tá, glória. Então vamos ler a palavra de Deus, nos atentar às sagradas escrituras, essa que nos inspira, que nos exorta, que nos fortifica, que nos alimenta. Eu vou ler a partir do versículo 6. Diz assim: nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade e andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito e não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele o salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. 43. Muitas vezes os livrou
mas eles provocaram-no com o seu conselho e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou para a sua aflição, ouvindo o seu clamor. Lembrou-se do seu conserto e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que levaram cativo. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, congrega-nos dentre as nações, para que louvemos o teu nome santo e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, e eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Aleluia. Os irmãos devem se sentar. O título em algumas Bíblias desse salmo está a bondade de Deus para com o povo de Israel. Aqui na minha mostra ele louvando a Deus por Deus ter suportado o seu povo apesar das suas muitas rebeliões. Irmãos, atentando para o tempo que se chama hoje, os nossos dias, olhando para todos os acontecimentos, nós, servos de Deus, aqueles que amam e servem a Cristo Jesus, os salvos em Cristo Jesus, têm por esperança, em cada acontecimento desse, a observar o que as Escrituras nos traz sobre a grande promessa que Cristo nos deu, que um dia Ele voltaria para nos buscar, da sua grande volta, aleluia. E Ele nos deixou vários pontos, vários acontecimentos, para que nós observássemos, e é bem fato que esses acontecimentos arremete ao que Cristo relatou na Bíblia, para que nós ficássemos atentos. E mais do que nunca, nós temos uma plataforma já sustentável, que suporta todos esses acontecimentos, e o principal de todos, que uns outros tempos, apesar de sinais parecidos ter ocorrido, e vem ocorrendo, as iniquidades, a impiedade do homem, tantos outros sinais que Jesus colocou, mas nunca houve um tempo, uma plataforma tão específica para que se levantasse o anticristo, se pudesse se estruturar e botar em evidência o plano de um governo mundial, de um líder mundial. Não houve também um tempo onde a ciência se multiplicasse tantos outros sinais, mas aí tem uma outra base também. Mas não obstante a tudo isso, observando esse salmo, nós temos também aqui ao que ele nos traz e que nos arremete o que nós também estamos vivendo e que nós não podemos deixar de observar também. Motivos estes do que isso tudo também está vindo até nós. A humanidade do século 21, ao povo sobre a terra. Aqui nos mostra um povo, homens, uma nação obstinada em seu coração a fazer cumprir as suas vontades. E só que quando você lê o salmo todo e só nesses versículos que nós lemos, e aqui relata cada uma delas, a despeito do favor de Deus, tudo que Deus já tinha feito e oferecido a este povo de bênçãos, eles ignoraram tudo isso, a fazer cumprir, a satisfazer as suas próprias vontades. E dentro disso, a concupiscência da carne que nos leva a cumprir aquelas vontades imediatas, aquelas que nós queremos para ontem. E quando nós observamos dentro deste salmo, como esse povo se comportou,
em cada atitude diante do que Deus ofereceu, o que Deus fez para ele, a vida que Deus lhe dera, nós vemos aqui que esse caminho em fazer cumprir as nossas vontades, essa obstinação a despeito de qualquer coisa, nos leva a caminhos muito perigosos. E um deles aqui é bem claro e relatado, nos leva à rebeldia, à rebelião, contra tudo e contra todos, e principalmente contra com Deus, começando com nós mesmos. Como diz os coaches, né? Uma autossabotagem, a pessoa se autossabota. Essa palavra obstinação dentro aqui, ela é nociva. E nós olhamos para tudo o que está acontecendo, as ações, as atitudes, o comportamento deste povo aqui neste salmo, nos mostra isso. E não foi saudável para eles, porque dentro das Sagradas Escrituras, ela relata aqui as consequências gravíssimas. Aquilo que eles atraíram para a vida deles como consequência. E a Bíblia nos relata que cada momento, aonde eles provocaram a ira de Deus, o juízo de Deus sobre eles, aonde sobreveio na vida deles, naqueles momentos, a escassez. Veio naquele momento o abatimento, o definhar das suas almas, como a Bíblia diz. Pestes vieram sobre aquele povo. Tudo em consequência dessa obstinação em cumprir as suas vontades, em cumprir as suas vontades, a despeito de tudo, traçando o caminho da rebelião, né? Eu acho, eu sei, e eu quero assim, desconstruindo tudo, todos os princípios, todos os ensinamentos que eles tiveram, passando por cima de tudo e de todos, rompendo com todas as normas e regras, que direcionava e que norteava o seu relacionamento na comunidade, na sociedade, nos seus relacionamentos interpessoais, trazendo assim grandes danos para a vida deles. Grandes danos para a vida deste povo. E quando a gente para e olha, nós podemos refletir em uma pergunta: será que há alguma semelhança com esse Salmo 106, o que esse povo veio vivendo e acontecendo, o caminho que eles tomaram e as consequências disso sobre a vida deles, a essa escassez, as pestes, a esse abatimento em suas almas, o definhar das suas almas? Será que tem algum cenário que nos lembra, nos arremete a nós? É bem fato que quando nós paramos para observar a nossa vida e o mundo que nós vivemos, nos identificamos em muitas coisas aqui. Em muitas coisas. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, e aí o meu filho vai fazer 10 anos. Ela vê uma série e ali tinha uma frase que era... que é bem peculiar no mundo aí fora, né? Lute pelos seus sonhos, porque o bem vence o mal. Aí ele perguntou, ele parou, refletiu aquilo e algumas questões daquela série. Ele falou assim: mãe, essa frase faz sentido? É isso mesmo? Está dentro disso que nós estamos falando. Que tipo de sonhos nós temos? Que obstinação é essa? É saudável? Você tem que ser obstinado, sim, ou seja, determinado no sentido da obstinação, mas não no sentido que a palavra que coloca, em você perder a razão e colocar isso sobre tudo e todos.
E ela explicou: meu filho, não, porque depende do seu sonho. E depende também dos meios e o processo a realizar esses sonhos. Na série, o cara tinha o sonho era sonho dele, de criança, de roubar um banco e ter essa coisa, essa fama. Então era algo bom, então, né, por ser sonho dele, pessoal, aquilo ia realizar ele, é uma coisa boa. Nem sempre o que nós sonhamos, o que nós queremos, é bom. E na grande maioria das vezes, mesmo assim, sendo um sonho bom, em grande parte dele, para realizar este sonho, nós não arremetemos a ele a um bem comum, a trazer benefício àqueles que estão à nossa volta, não. Nós vemos somente a satisfação pessoal. E aqui eu trago uma reflexão de que Jesus nos deixou, e você vai refletir, que quando Ele mandou amar a Deus sobre todas as coisas, ali servir a Deus de todo o coração, e o segundo mandamento, que é o sentido da vida junto com isso, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. As pessoas têm sonhado sonhos, e a primeira coisa que ela tem colocado a despeito, e não tem levado em conta, é o seu próximo. Ela sonha em ter um poder, a alcançar algo, mas ela vai com aquilo, não como uma determinação, mas como uma obstinação, no sentido desse sentimento, de conquistar isso sobre tudo e todos. Não olhando a quem vai ferir, pelo contrário. Não, para mim passar eu tenho que ferir, eu tenho que atropelar essa pessoa, eu vou fazer isso. Não, para mim alcançar lá, eu vou até mentir, porque, não, mas peraí, isso aqui é uma mentira, mas não é, faz parte, é o meu sonho, né? E que a gente falou, se auto-sabota. E pelo seu eu, ela auto se convence a fazer aquilo, magoando, ferindo as pessoas. Aí você traz para dentro do seu relacionamento como casal. Não, meu amor, porque é o meu sonho. E você não está vendo isso, que essa busca ao seu sonho está ferindo, está magoando aquela pessoa que Deus te deu, a quem ama e que está ao seu lado. Não, porque isso é a minha vontade, isso me faz feliz. Mas não sabe ele que o sentido da felicidade não é essa. O propósito das nossas vidas, os nossos sonhos, as nossas realizações, elas só são plenas e alcança o sentido da vida é quando produz um bem comum àqueles que estão ao nosso lado. Então nós temos que rever as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a satisfazer as nossas vontades, para que nós nos voltemos primeiramente contra nós mesmos, contra quem nós somos, e mediante a essa busca nós negamos quem nós somos. Quando chegamos lá, peraí, quem sou eu? E se perde em meio a esses caminhos tortuosos, perigosos da vida, e chega lá na frente e não sabe nem mais quem ela é, qual a sua origem, porque ela desconstruiu tudo, se desligou de tudo e todos, ou no sentido mais complexo, ela destruiu, foi tudo para trás, não sobrou nada. Ela olhou, ela não só deixou para trás, mas ela atropelou, destruiu tudo, se desligou de tudo, por um coração obstinado. O que nós olhamos hoje, aí você pode olhar, né? Escassez, peste, as almas afligidas, abatidas, almas se definhando. Tem algum a ver com o nosso cenário? Mas tendo ou não, irmãos, e que nós vemos que em parte nós nos identificamos no nosso tempo que se chama hoje com este povo, a tudo isso, nós precisamos, no nome de Jesus, a se voltar para Deus
Porque independente de semelhanças ou não, estarmos vivenciando isso, da mesma forma que lá, as misericórdias de Deus, o amor de Deus, aquele que suporta todas as coisas, Ele está posto diante de nós. Basta nós dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a esse Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus, hoje, ontem e será amanhã, eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A se voltar a esse Deus, a esses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Nós lemos aqui que Ele se lembrou do seu conserto e os livrou de tudo isso, a despeito da sua rebelião. Nós temos que rever os nossos conceitos, os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. A Bíblia nos traz aqui que esse povo rompeu com tudo. Será que nós estamos rompendo com alguns princípios familiares, princípios espirituais de Deus? Paulo, quando escreve aos Efésios, ele se retrata a doutrina dos nicolaítas, fala: olha, ainda bem que vocês estão lutando, eu me agrado porque Deus odeia e eu odeio essa doutrina também. Em Apocalipse 2 também, ele se retrata a igreja de Pérgamo, a essa doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que lá traz o próprio povo de Israel. Balaão a ser chamado por Balaque, o rei dos amalequitas, para amaldiçoar o povo de Israel, que ele estava com medo daquele povo muito numeroso. Balaão não pôde amaldiçoar, mas deu uma orientação a eles, que os levasse, através das suas mulheres, a levar os homens de Israel a cair numa tentação, a se prostituir, a comer carne sacrificada, a romper com seus princípios, com seus ensinamentos morais e espirituais, rompendo com Deus, se rebelando contra Deus, e ali aquele povo seria enfraquecido, e assim os amalequitas poderiam, assim fazendo eles romper com tudo, fazendo aquele povo se perder em saber quem ele era, e principalmente rompendo a sua aliança com o seu Deus, ali seria fácil, aquele povo se enfraqueceria. Não diferente na igreja primitiva. Nicolau foi influenciador ali, onde os seus seguidores deram o nome de os nicolaítas, a uma doutrina que ele refutava, a doutrina que o Espírito Santo, que o nosso corpo físico era a morada do Espírito Santo, levando a igreja, muitos cristãos, a viver uma libertinagem cristã. Ou seja, viver sem fronteiras, sem limites, sem regras, sem nada, neste corpo, levando eles a uma devassidão sexual e uma idolatria profunda, levando os cristãos do primeiro século, aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva, a cair nesse engodo, nessas filosofias, nessas ideias forjadas, construídas mediante uma ideologia, rompendo com a sã doutrina, rompendo com os ensinamentos de Cristo, rompendo com os princípios espirituais da palavra de Deus, onde ela própria garante que o templo do Senhor nós temos que guardar, preservar, viver em santidade, porque Ele é sim morada do Espírito Santo. E a igreja de Pérgamo se perdeu nessa obstinação. Opa, é confortável, né? A carne, Paulo falou, inclina para essas concupiscências, esses desejos imediatos, frenéticos e incontrolados, que se chama concupiscência, que nós queremos satisfazer a todo tempo e o tempo todo. E só assim não fazemos porque o Deus Todo-Poderoso, mediante a tua graça, nos concedeu o Espírito Santo, que nos orienta, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos dá poder e poder de Deus para vencer tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor.
porque se assim não fosse, nós também nos entregaríamos. Ou quantos não estão se entregando, como a igreja de Pérgamo, aqueles irmãos, deixando-se enveredar por tantas doutrinas, engodos que este mundo nos oferece, e tomando os caminhos tortuosos, não só da rebelião, e tantos outros como citamos aqui, que nos afasta e nos leva para longe de Deus. E Deus na história dele, no seu relacionamento com o homem, em todo momento, como aqui na palavra de Deus, ele se manifestou e permitiu que a escassez, as pestes, que as almas fossem definhadas, para que o homem despertasse e se voltasse para Deus. E a Bíblia fala disso. Não há algo que trabalha mais no coração e na vida humana e que mexe com o homem do que o seu sofrimento. Não é à toa que a Bíblia nos relata e nos traz um conselho. Se tiver uma festa e um velório, vai no velório, porque lá ele vai trazer a você refletir sobre a vida e a buscar o sentido da vida realmente. Porque nas festas, lá vai estar o engano, o engodo da falsa felicidade, do falso sentido da vida. Então Paulo, quando escreve o sofrimento para um cristão cheio do Espírito Santo, quando ele passa por ele os traz uma reflexão, a um amadurecimento, a fortalecer a perseverança nele, a alimentar a fé que sustenta a esperança de que Cristo vai voltar e de que nós realmente somos mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. Não por nós mesmos, porque como já disse aqui, que por nós mesmos, nós já teríamos sucumbido, como a palavra diz, mediante as misericórdias de Deus, que se renova a cada manhã, é que nós estamos aqui. E mediante ao poder de Deus, revelado em Cristo Jesus, mediante a sua graça, manifesta através do teu Espírito Santo que habita em nós, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, simplesmente por uma promessa e um fato, e que Ele nos deixou, porque quando Ele morreu naquela cruz, e antes de morrer, Ele já lançou uma palavra de ânimo, e já profetizando aquilo que ia acontecer. Olha, tenha paz em mim. Em João, no Evangelho de João, ele escrevendo, se eu não me engano, no capítulo 16, o 14, depois ele fala também das moradas, mas ele fala, tenhais paz em mim, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia, louvado seja Deus. Digo isso porque ele ainda não tinha sido crucificado, ele já tinha lançado uma promessa para os seus discípulos, porque ele levaria no seu sacrifício vicário, substitutivo naquela cruz, aonde eu e você teríamos que sofrer tudo aquilo que ele sofreu, aquele castigo, e morrer aquela morte de cruz, ele foi em nosso lugar. Então ele venceu todas as aflições em nosso lugar. Então não tem nada, e nem ninguém, ou circunstância, ou situação nenhuma, que pode nos destruir. A Bíblia, ela relata Paulo escrevendo, que lá nós poderíamos ser abatidos, mas não destruídos. Somos em tudo atribulados, mas não angustiados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos sim perplexos, mas não desanimados. Aleluia, louvado seja Deus. Que essa palavra seja viva e real na minha e na sua vida nesta noite. Que nós possamos fazer um concerto com Deus, como Ele aqui se lembrou do seu concerto. E em Jesus se lembra todos os dias do concerto que Ele fez comigo e com você, morrendo naquela cruz, num sacrifício, numa entrega vicária, substitutiva a mim e a você, a nos lembrar que Ele nos ama.
Ele se mantém fiel, mesmo que eu e você e a humanidade não permaneça fiel, mas Ele permanece fiel em sua promessa. Ele permanece fiel sobre aquilo que Ele fez, sobre a sua ação, sobre aquele ato de morrer naquela cruz. Mas não só morreu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, e está à destra de Deus Pai. Louvado seja Deus. E Ele nos traz essa palavra, irmãos. Jesus está voltando, mas a despeito também disso que nós sabemos, Ele nos chama a um conserto. Tudo isso também tem uma consequência de como o homem está vivendo sobre a face dessa terra. E Deus chama primeiramente o seu povo nesta noite a fazer um concerto com Ele, a nós, a nos lembrarmos e lembrarmos o sentido desta vida, a amar a Deus sobre todas as coisas e servi-lo a Ele de todo o nosso coração e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra-se disso. Os seus sonhos, os seus projetos, os propósitos da sua vida, ela satisfaz e beneficia somente a você? Ou ela vai abençoar o seu cônjuge, os seus filhos, vai abençoar aqueles que vivem ao seu redor, sua família, amigos, a sua comunidade, a sua igreja? Vai abençoar? Se não, irmãos, nós temos que rever. Refletindo nesta palavra, e Deus falando ao meu coração, falou: meu filho, é assim, o sentido da vida é essa. É esse, é assim que você e todos os meus filhos e o homem na face da terra, para ter sentido aquilo que ele faz, tem que viver dessa maneira. Porque por isso que muitos alcançam seus supostos sonhos e quando alcança, se encontra nele frustrado. Porque não faz sentido, a vida dele não fez sentido nenhum. Quando ele olha para trás, como disse, quando não deixou muitas coisas para trás, ele destruiu muitas, ou para não dizer todas as coisas, para poder viver aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo, que muitas das vezes não era o propósito de Deus para a sua vida. Que nós possamos estar atentos ao propósito que Deus tem para mim e para você. Colocar as nossas vidas, os nossos sonhos diante de Deus e pautado na palavra de Deus. E nos lembrarmos sempre, não há nada neste mundo que possa apagar este amor maravilhoso, como descreveu Paulo. O amor que Cristo revelou a nós. Louvado seja o nome do Senhor. E que assim seja em minha e em sua vida. Que possamos nos lembrar sempre desta aliança, desse concerto de Deus com a humanidade. De Deus para comigo, de Deus para com você. Ontem, falando para os jovens, é o que a Bíblia nos diz. Ele é um Deus universal, todo-poderoso. Mas ao mesmo tempo, Ele é um espírito pessoal, a mim e a você. Ele trata cada um na sua particularidade. E ao mesmo tempo, nos leva a viver um propósito comum. Em adorá-lo, em servi-lo, em glorificar e louvar ao teu nome. E edificar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus me abençoe. Que Deus te abençoe nesta noite, para a glória de Deus. Você, eu, nós, já somos mais que vencedores, irmãos. A despeito de qualquer coisa que nós possamos estar vivendo nessa geração, que nós possamos estar firmados neste amor, que nós possamos estar pautados nesta graça maravilhosa de Cristo Jesus, revelada lá na cruz a nós. Essa graça salvadora, que nos livrou deste mundo. Não importa o que esteja acontecendo. Fizeram um hino maravilhoso, que a despeito de qualquer coisa, se Deus fizer,
Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Como Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha. Olha, rei, não importa, o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus, e nós não vamos adorar a sua estátua. Louvado seja Deus. Deus tem os seus propósitos, seus desígnios em nossas vidas, pessoal e também como igreja, como corpo, a andarmos unidos, a nos amarmos, a repensar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, a buscar, a realizar esses propósitos, porque a realização deles tem que ser pautado no amor, ao cuidado ao próximo e ao cuidado de agradar e servir a Deus em justiça. Em justiça. Que Deus possa nesta noite nos fortalecer, nos animar mediante esta palavra, porque grandes coisas o Senhor, como a este povo no Salmo 105, ele vem louvando a Deus por tudo que Deus fez àquele povo, e depois ele volta a agradecer e relata a rebeldia do povo, e mesmo assim Deus suportou, a bondade de Deus alcançou aquele povo. Lembre-se das grandes coisas que o Senhor já fez por mim e por você, e grandes coisas Ele ainda fará, porque você não está aqui por uma coincidência, ou por uma vontade própria somente. Ai, foi um acaso, meu amigo me chamou, né? Eu estou ali, eu fui lá, estou aqui hoje. Não, com certeza Deus, do altos céus, tem um propósito, um desígnio para você, como para a minha vida. E grandes coisas ainda Ele fará, porque esse Deus é o Deus que muda a história, que produz transformação na vida do homem e traz salvação para ela. Louvado seja Deus. Você precisa de uma mudança, de uma transformação. De repente, eu preciso de uma salvação. Eu tenho que ser salvo. Não só espiritual, mas de uma situação. Só Deus, e eu te digo, só Cristo Jesus pode nos salvar por completo. A nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, aleluia. Louvado seja Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. E louva a Deus também, porque esse culto está sendo transmitido, tem muitos irmãos nos acompanhando também, no aconchego dos seus lares, ou em outros ambientes também, e ali está acompanhando e adorando a Deus. Também te convido a fechar os seus olhos, e mediante essa santa palavra, que você possa fazer uma reflexão, e orarmos como orou o salmista: salva-nos, Senhor Deus, para que louvemos o teu santo nome, e gloriemos e possamos nos gloriar no teu louvor. Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade. E que todo o povo diga amém, amém e amém. Ore comigo nesta hora, você que anseia a fazer um concerto com Deus, ou você pela primeira vez a se aliançar com esse Deus e reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, a entregar a sua vida e fazer uma aliança com esse Deus maravilhoso. Feche seus olhos e ore junto comigo. Deus, que o seu nome seja louvado e exaltado mais uma vez nesta noite em nossas vidas. Te adoramos, ó Deus, e nesta noite te pedimos perdão, como aqui o salmista no início pede perdão dos nossos pecados. Pecados estes que aqui foi relatado, Pai, que nos faz refletir. A quantos desses, Deus, a quantos momentos fomos obstinados em nosso caminhar. E quão longe já estávamos, Pai, do Senhor, nos distanciando de Ti. Mas te louvamos porque nesta noite, mais uma vez, o Senhor se manifestou a nós, mediante a Tua graça redentora,
o Senhor manifestou mais uma vez a sua maravilhosa luz a nós. E podemos voltar a Ti nesta noite, Pai, a fazer um concerto contigo, ó Deus. Queremos viver, Pai, os Teus propósitos. Queremos, Pai, sim, a despeito de qualquer coisa, nos mantermos firmes, Deus, a anunciar a volta de Jesus Cristo, a viver, Pai, em santidade, a amar ao nosso próximo como a nós mesmos, amar ao Senhor sobre todas as coisas e te servir em retidão e em justiça. Deus, nesta noite, também, Deus, aqueles que nessa noite abre o teu coração, ora junto comigo, a entregar, Pai, entregamos as nossas vidas em tuas mãos, fazemos uma aliança, ó Deus, contigo nesta noite, e queremos viver e andar lado a lado a Cristo Jesus, a este que já venceu este mundo e todas essas aflições, e que nos dá a sua paz, paz essa que nos fortalece a romper toda e qualquer circunstância e situação, ó Deus, que esse mundo possa revelar a nós, em saber que o seu grande dia está próximo a chegar. Queremos viver, ó Deus, dentro dos teus caminhos, cumprindo, ó Pai, a tua vontade, e nos afastar de toda e qualquer doutrina, ó Deus, que nos faz romper, ó Deus, com o Senhor, que nos distancia de Ti, qualquer caminho, ó Pai, que nós possamos nos manter firme em Teus caminhos, os Seus caminhos retos, que nos leva, Pai, às mansões celestiais, que Cristo Jesus nos prometeu, aquele grande dia, que creio, ó Deus, junto com os meus irmãos, que está próximo da sua vinda, que o Senhor há de nos buscar, para morar junto ao Senhor, aí no céu. Louvado seja o teu santo nome. Deus, que o Senhor abençoe o teu povo aqui congregado nesta noite, aqueles também que nos acompanham através dessa transmissão, que a tua bênção, que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo também alcance essas vidas, no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda sentado aqui nesta noite, de olhos fechados, alguém aqui renovou a sua aliança com Cristo, ou fez a sua aliança com Cristo nesta noite, se aliançou com Cristo, entregou a sua vida e depositou ela em tuas mãos, em teus braços? Se você assim fez, levanta a sua mão, uma das suas mãos só, para que eu possa ver. Alguém fez essa oração junto comigo? Não, louvado seja Deus, porque aqui só tem salvos em Cristo Jesus. Louvado seja o nome. Ali está uma irmã. Louvado seja Deus, filha. Que Deus te abençoe, que o renovo de Deus e que o amor de Deus, essa graça redentora, se manifeste poderosamente em sua vida, no nome de Jesus. Amém? Pastor Edson, que Deus te abençoe. Agradeço mais uma vez a confiança do irmão, do pastor, a nos conceder o seu púlpito, ao seu rebanho a estar nos ouvindo. Que Deus te abençoe, meu pastor. Não fique com ciúmes, irmãos. Amém? Tenho um carinho muito especial por esse homem de Deus. Sempre falo dele com a minha esposa. É um homem de Deus. Ame este homem. Cuide dele. Cuide dele. Ao mesmo tempo que o pastor cuida da igreja, a igreja também tem que cuidar do seu pastor. Ame e cuide deste homem. Esse ungido de Deus que colocou aqui para poder estar orientando, direcionando a cada um de vocês, para que naquele grande dia, todos juntos, possamos encontrar com Cristo lá no céu. Que Deus abençoe. Pastor Edson, Deus te abençoe, homem de Deus. Amém, amados. O pastor Dodô estava ministrando. Enquanto ele estava ministrando, Deus me deu um nome na minha mente chamado Joseli. Não sei se essa pessoa está aqui.
é um nome meio delicado, Joseli. Então eu gostaria de orar por você. Talvez você está na sua casa me ouvindo, você ainda não entregou sua vida para Jesus. Eu quero fazer aqui uma oração de você entregar sua vida para Jesus. Essa pessoa chama Joseli. Baixe tua cabeça, querido. Soberano e eterno Deus, coloca a vida da Joseli na tua presença agora, Pai. Escreva, Deus, o nome dela no livro da vida. Pai, todos nós precisamos de salvação, principalmente aqueles que não entregaram sua vida para Jesus. Pai, eu peço a Ti, juntamente com essa pessoa que talvez esteja me ouvindo agora, no seu lar, na sua casa, juntamente com a tua família. Ó Deus, este questionamento que ela fez na mente, não sei onde você está, mas eu peço ao Senhor que Tu esteja salvando ela e a família, em nome de Jesus Cristo, Deus. Escreva o nome desta jovem no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quer cantar um louvor?